Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja nos envolvendo. Estamos aqui mais um sábado de muita alegria, de muita paz, onde estamos aqui como irmãos. E como irmãos sabemos que o somos perante Deus, que é o nosso Pai maior, e temos como irmão maior ainda, que é Jesus. Estamos aqui então entre família, em família, buscando então a nossa evolução, buscando então o nosso aprimoramento. E como fazer? Se não seguir os passos do irmão mais velho, do nosso irmão mais experiente, que é Jesus. E para seguir os passos dele, é só lembrar que o ele queria de nós não era muito, apesar de que para nós acaba sendo muito. É só o amor, é só amar. Se soubermos amarmos uns aos outros, amarmos a Deus acima de todas as coisas, já nos basta. Mas ainda temos essas dificuldades. Por isso estamos aqui buscando lutar, buscando realmente nos perdoar, buscando realmente estar lutando para que as dificuldades de ontem não sejam perturbação para o dia de hoje. E que possamos fazer a nossa renovação para o nosso futuro, que aí está chegando sempre, todos os dias. Daqui um minuto é o futuro. Então, a gente tem que pensar em viver, em amar, viver o presente com toda a harmonia, nos integrarmos totalmente no momento em que estamos, na vida em que estamos, não importa onde estejamos, com nossos familiares, no nosso trabalho, na escola, e hoje aqui o Saulo, então quer dizer, temos o Saulo aqui para estar trazendo este amor, este carinho, que vem trazendo suas belas palavras, além das suas belas palavras, magnetismos fluidos, consoladores, acompanhado com a espiritualidade maior, que vem junto deste e está aqui junto de todos nós. É um grande irmão, um grande amigo, tem uma grande apreciação e realmente acho de que vamos aprender muito hoje todos juntos. Acho não, tenho certeza, tá bom, gente? Então, Salão, hoje ele vai falar sobre necessário e supérfluo. Uma boa palestra para você, sabe que a casa é sua, mais que é sua, né? Boa tarde, boa tarde. Mas eu fiquei abismado com a palavra do Rafael dizendo que é muito fácil amar e que a gente tem que aprender a amar. Aí eu imaginei quantas encarnações eu vou precisar, talvez umas 500, talvez 1000, para aprender a amar. Mas 500 ou 1000 encarnações no infinito do tempo, o Rafa está certo. É diminuto. Portanto, ele está certo. Bom, eu vim tentar conversar com vocês um pouco sobre um capítulo do livro dos Espíritos, que é a Lei de Conservação, no seu capítulo 5º, que Kardec fala sobre o necessário e supérfluo. Então nós vamos dar uma olhada, passar pela definição, vamos dar uma olhada como o que nós vivemos, como nós vivemos, e como deveríamos viver, falando desse tema, que é um tema bastante importante. Primeiro, a definição de supérfluo e de necessário. Vamos começar com necessário. Necessário é tudo aquilo que é fundamental para a vida. Sem ele, nós não vivemos. O ar é necessário para a vida? Nós vivemos sem o ar? Então, tudo aquilo que for necessário para a nossa sobrevivência, para nosso desenvolvimento físico, para se manter a saúde do corpo, porque o corpo é a morada do espírito, então ele precisa ser saudável para você poder viver. Em certas circunstâncias, você até tem o teu corpo doente, dado uma necessidade sua enquanto espírito para a evolução. Então, o desenvolvimento físico é importante. É muito importante o desenvolvimento do conhecimento, que a gente fala de conhecimento intelectual, que é da informação, que é da cultura que você ganha ao longo do tempo, mas mais importante de tudo é o desenvolvimento moral. Então, quando nós olhamos para a lei de conservação e vimos a definição que Kardec traz no livro dos Espíritos, ele diz: necessário é tudo que é útil para que você viva. Agora, para você viver, você tem que se desenvolver, você tem, obviamente, que sobreviver, você tem que se alimentar e assim por diante. Então, tudo aquilo que for necessário, mandatório para você sobreviver, já tem o tema dizendo que é necessário. Tudo aquilo que for útil para você viver, então, ele é necessário. E o supérfluo? Supérfluo são necessidades
necessidades que nós criamos ao longo das nossas vidas, mas elas são necessidades que nós podemos viver sem elas. Não é? Elas não são necessárias para que a gente viva. Eu vou dar um exemplo. Nos anos 80, e aí que os mais velhos vão lembrar do exemplo, havia uma senhora chamada Imelda Marcos. Era a distinta esposa do Ferdinando Marcos, que era um ditador da Nicarágua, ou de um país, não era nem da Nicarágua, de um país da América Latina. E a dona Imelda Marcos, no auge dos seus 40 anos, tinha 1000 pares de sapato. Tinha 50 guarda-roupas em sua casa, com o maior número diferente de roupas para se usar. O que é isso? É necessário ou é supérfluo? Então, necessário é aquilo que você precisa. Supérfluo é aquilo que é excessivo. Você não precisa, mas você vai atrás. Então, necessário é algo indispensável para a vida. Supérfluo é algo dispensável. E tem mais. Você, ao se dedicar em busca do supérfluo, você está fazendo o quê? Desperdiçando o seu tempo, porque você está trabalhando para algo que não serve, você está desperdiçando seus recursos e sua energia em busca do supérfluo. Então, dá para entender o que é necessário e supérfluo? Então, um conceito muito tranquilo quanto a isso. E qual é o objetivo do ser humano nesta vida? Vamos voltar por que nós vivemos ao planeta. Por que nós viemos? Obviamente nós viemos para a evolução. Não é? Quando nós estamos rematriculados no planeta para a evolução, quem foi que nos deu a vida? O Criador da vida. Quem? Eu. E por que eu quero retomar um pouco e olhar os atributos divinos? Para que a gente comece equilibradamente a pensar no que temos e no que precisamos. Deus nos deu a vida e um dos seus atributos é que Ele é eterno. Deus não tem começo e não tem fim. Imutável. Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele não mais precisa evoluir. Quem precisa evoluir somos nós, que ainda estamos num processo evolutivo. Ele é infinitamente misericordioso e mais, soberanamente justo e bom. Ora, a hora que nós voltamos à Terra, chegamos à Terra com um Criador dessa qualidade, com esses atributos magníficos, nós podemos dizer que na Terra nós estamos no lugar que estamos de forma injusta. Se Ele é eterno e a sua lei é eterna, e Ele é infinitamente justo e bom, infinitamente misericordioso, não há nada de errado no local que nós estamos e nas dificuldades que nós vamos passar para que nós consigamos evoluir. Agora, para nós conseguirmos evoluir, obviamente que Ele nos deu a vida, mas Ele também nos deu a obrigação de viver. Porque sem viver não há progresso. A gente fica parado, estacionado num processo e a gente não progride. Então nós temos a obrigação de viver, porque nós temos que construir a nossa própria vida. Você já ouviu dizer que nós somos obra de nós mesmos? Nosso futuro não depende dos outros, depende de nós. Nós escolhemos o nosso futuro e começamos a construir há quantos e quantos séculos atrás, e há quantas e quantas encarnações nós estamos consistentemente construindo o nosso futuro. Não é? E como é que tem sido feitas as nossas escolhas? Deus também nos deu, dentro do nosso dever de viver, o trabalho. Porque o trabalho é aquele comportamento que nós temos para viver através do nosso próprio suor, para ter uma ocupação útil que beneficie a mim, enquanto indivíduo, e a toda a sociedade em que eu esteja vivendo. E eu sou parte, em trabalhando, da criação, da construção do planeta.
Esse é o trabalho. Esse é o objetivo do trabalho. E mais, para nos ajudar nesse trabalho, Deus nos deu as possibilidades de desenvolver o quê? A inteligência. A inteligência nada mais é do que o conhecimento acumulado, dado o nível evolutivo deste planeta. E que homens muito mais evoluídos a eles se encarnam para proporcionar uma alavanca de crescimento a todos que aqueles aqui estão ainda em estágio de espíritos imperfeitos. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que nós estamos no lugar certo, no tempo certo, na família certa, e temos agora que fazer a escolha certa. E Deus nos deu um planeta Terra, para nós vivermos. E deu os meios para a gente viver neste planeta. Porque se a gente olhar o planeta, nós vamos ver que nós falamos o primeiro exemplo, o ar. Todos nós precisamos de ar. Não tem ar para todos. Todos nós precisamos do sol. Não tem sol para todos. Todos nós precisamos da água, que é a grande parte do corpo humano que gosta de água. Nós temos águas para todos. Nós precisamos da chuva, nós temos chuva para todos. Mas nós também precisamos de alimentos. Aí é conosco. Nós temos que usar o nosso trabalho. Nós temos que usar a nossa inteligência de tal forma que nós busquemos ter o necessário para nós viver. E assim é a nossa vida, porque Deus também deu pais que receberam a nós de volta ao planeta para que assim nós pudéssemos começar de novo, ainda enquanto crianças, aprender, se educar novamente, retomar o velho conhecimento do passado e tentar entender que o velho conhecimento do passado não é aquele que vai nos levar, ou os velhos hábitos do passado não é aqueles que vai nos levar ao caminho da evolução que nós tantos procuramos, que muitas vezes nós definimos por felicidade. Felicidade é um espírito puro. Então é evolução. Então quando a gente olha para isso, é muito importante porque nós temos uns pais que confiaram em nós. Que pode até ser que por necessidade deles, para reajuste conosco enquanto filhos, não é? Nós viemos naquela família. Mas não é a maioria que é assim. Vocês já viram algum filho super santo? São poucos, né? Por quê? Porque nós somos imperfeitos como um todo, e não tira da imperfeição a perfeição, pessoal. A imperfeição tem que evoluir e mudar para que ela se torne um dia perfeita. É o mesmo conosco. Por que se lapida um pedaço de pedra que se tira de uma rocha até chegar ao diamante? Sabe quantas operações sofre aquela pedra para que ela chegue ao diamante? Uma delas ela passa a um calor de 1400 graus para tirar a impureza. Vocês já pensaram se eu botar 1400 graus para tirar a imperfeição? Veja como há em tudo um processo natural, lógico, racional e puramente matemático de como a vida funciona. Então vieram nossos pais, mas vieram mais, para que a gente possa aprender. A gente consegue aprender sozinho? Não. Então nós temos que viver em sociedade. A sociedade é a alavanca do conhecimento. Por quê? Porque as variações de conhecimento são muito grandes. A dispersão de conhecimento são muito grandes. Nós não somos iguais. Nós somos espíritos únicos num estado de evolução diferente uns dos outros. E encarnam entre a gente muitos espíritos muito mais evoluídos do que nós. E aí, nós temos a chance de aprender. A chance de viver na sociedade e aprendermos. Sabe por quê? Porque ninguém tem todos os recursos necessários para viver sozinho. Como diz Emmanuel, ninguém progride sozinho. Ninguém não depende de ninguém. Está Emmanuel. O que ele está nos dizendo? Que não adianta, vamos fazer um raciocínio rápido e simples desse assunto. Some-se todos os enfermeiros daqui desse país. O que acontece conosco, com a nossa saúde? Então os enfermeiros são importantes? Agora são, né? Some-se todos os garis desse país. O que acontece com o gari? O salário dele vai lá para cima. Se vocês querem saber, na Noruega, que é um país nórdico, os eletricistas, os enfermeiros, os professores têm salários muito maiores do que os outros. Por quê?
doutor diagnostica e ele faz. O engenheiro diz o que deve fazer, mas quem faz é o eletricista. E é muito mais importante fazer do que dizer que é ser feito. Jesus veio e disse que era para ser feito e fez, por exemplo, para os outros. Então, quando a gente olha para isso, nós começamos a entender que nós, juntos, é que vamos fazer o progresso. E é por isso que nós estamos vivendo em sociedade. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a ver que esses são os recursos necessários para que a gente possa evoluir. Nós não falamos aqui nem de ter milhões, de ter centilhões de coisas. Nós falamos de coisas que todos nós precisamos para evoluir. Bom, então esses são os bens necessários e comuns para a evolução de todos. Então, nós temos que fazer a nossa parte, cumprir o nosso dever. E nós estamos cumprindo o nosso dever? E ao cumprir o nosso dever, nós devemos trabalhar para suprir as necessidades nossas, para nos aperfeiçoar e para desenvolver a nossa inteligência. Para que, no momento que nós formos usar o nosso livre-arbítrio, todo mundo aqui conhece o livre-arbítrio, não? Beleza, então não precisa falar nada. No momento que nós formos exercer as nossas opções, no meio de diversas opções possíveis, nós escolhemos aquela que esteja mais caminhando ou mais comunante com a lei divina. Nós fazemos isso. Já é o primeiro problema. Como é que nós estamos usando as nossas escolhas? A maioria da terra ainda usa a sua escolha de forma irresponsável. Busca nos excessos da vida a felicidade que tanto procura. Busca no abuso do seu semelhante ter o que não tem o direito de ter ainda. São insaciáveis. Nós ainda não sabemos olhar para dentro de nós e nos regular e nos controlar. Por quê? Porque nós temos ambições ilimitadas. Porque se o vizinho tem um carro um pouco melhor, eu quero ter melhor que o dele. Se ele mudou para uma casa maior, eu quero uma casa maior que o dele. Para que 1000 pares de sapatos se eu só tenho 2 pés? A nossa amiga Sandra acabou de fazer uma lipoaspiração. Eu vou fazer igual ela. Isso é inveja. Mas quais são os motores que hoje levam e proporcionam o conhecimento ao ser humano? É o egoísmo. Nós somos extremamente egoístas. Eu quero para mim, mas não quero que o outro tenha. Mesmo que tudo aquilo que eu tenho para mim, eu nunca vou usar. Mas é meu. Olha, é meu. Esse comportamento é um comportamento desenfreado que leva a crises, porque alguém tem muito, alguém não tem nada. Quando eu só quero mandar, alguém não tem poder. E quando acontecem essas coisas, em que há contradições, as coisas podem se polarizar. E a polarização faz com que nós não ouçamos uns aos outros. É o radicalismo. Essas guerras que vocês estão vendo aí. A Ucrânia me pertence. Eu vou tomar a Ucrânia porque ela é minha desde 1802, diz Putin. Ou desde 1800 e qualquer coisa. Nunca foi dele. A Ucrânia é de Deus. E aí a gente vai lá, se dá o direito de e passa por cima. É assim que acontece nas guerras. Como nós vivemos atualmente. Então, nós criamos hábitos desnecessários. Eles não são necessários para a nossa vida. Isso faz com que nós tenhamos hábitos muito locados às nossas paixões, aos nossos vícios.
que nós vamos tendo e aprendendo ao longo do tempo, achando que esse é o caminho do viver, que a felicidade que nós tantos almejamos está no ter. E aí, buscar as verdadeiras necessidades. Quantos, mas quantos de nós vivem inteiro por um time de futebol? Viva o Corinthians! Porco, não é assim. Mengo, não é assim. Passa a vida, passa 30, 40, 50, 60 anos de sua vida vivendo isto. E como é que vive? Não trabalha. Como é que vive? Só Deus sabe. Mas é só isso? E as escolas de samba? Mal termina o desfile e a mulher já está lá. Estou me preparando para a escola de samba do ano que vem. Vou emagrecer, vou fazer. E o plano é a escola de samba. Um dia eu fui visitar um amigo meu, baterista da Vai Vai. Eles são, você não entra aqui se não beijar o pavilhão, o manto sagrado, que é o pavilhão da escola. Eu tive que beijar a bandeira da escola para poder entrar, para ver o que eles faziam lá. Aquele entesamento, aquele trabalho que é totalmente material, que é totalmente sensual. Mas nós fazemos assim, vivemos assim. Quantos de vocês não vivem por suas novelas? No capítulo tal, e vai o dia inteiro esperando a expectativa de que o capítulo seguinte será diferente. E aí vem o capítulo seguinte, vem outra novela e continua vivendo pelas novelas e aquilo que a novela traz e lhe dá. Porque é isso que ensina Jesus. Onde estará o seu coração? Está o teu pensamento. Ou é diferente disso? Nós fazemos muito isso. E pela cachaça, então? Quantos e quantos não vivem em brigadias de tal? E mais, fazem música pela cachaça. Joga lá fora, pinga em mim, não é assim? Aí vem um poeta e diz, um provérbio popular sobre a cachaça, ele diz assim: diz que a pinga mata pouco a pouco, lentamente, por isso não largo dela, para não morrer de repente. Somos nós fazendo o quê? Endeusando os vícios, endeusando os maus hábitos, endeusamos as nossas paixões e esquecemos de Deus. Quantos não vivem pelas drogas, pessoal? É capaz de roubar e matar para se drogar. Você já pensou nisso? Quem são esses? Vou dar uma notícia para vocês, não vão ficar felizes. São filhos de Deus e irmãos nossos. A pergunta é: o que nós estamos fazendo? No mínimo deveríamos estar orando. Não, mas não esse é o assunto. Quantos não vivem por carros, por aviões, e assim vão todas essas coisas? A gente colocou a felicidade, sabe aonde? No dinheiro, no poder, na beleza e no sucesso. Olha só, a ONU, essa é uma pesquisa de 22, é muito melhor que essa, mas eu vou voltar lá depressa porque é ela que me interessa na palestra. Essa pesquisa eu acho que foi 6 anos antes, então ela foi de 16. Perguntaram qual era a base, os pilares que em 187 países viam, qual era a base, o pilar que as pessoas acreditavam que era o sustento da felicidade humana, ou aqueles pilares que levavam à felicidade. E a resposta é essa que eu dei aqui agora. Eu comecei com a resposta sem falar da pergunta. Eles disseram claramente: é o dinheiro, é o poder, é a beleza e é o sucesso. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, pelo dinheiro, por exemplo. 1 trilhão de reais. Vocês conseguem comprar 1 quilo de paz ali mexicana? Então parece que o dinheiro não funciona. E você sabe por que às vezes eu tenho a beleza? Para causar inveja. Olha, eu sou mais bonita do que ela. Sou mais bonita do que ele. Isso traz felicidade. E o poder, porque eu quero. Porque eu quero fazer as pessoas agirem como eu penso que deve ser agido. Eu não quero ouvir. Eu quero mandar. É por isso que funciona as ditaduras. É por isso que há uma dificuldade muito grande dentro da democracia. Porque eu não tolero, enquanto ditador, a opinião alheia. Ou vocês aqui não leram a respeito da época em que o Brasil foi gerido pelos ditadores. Pode voltar lá para trás, a hora que vocês quiserem.
Mas a gente pode pegar vagas. Tinha a polícia dele. As camisas verdes. Aqui no Salgado. Tinha todo um aparato para manter a opinião alheia zerada. O que valia era que Vargas pensava. Não foi diferente na Revolução de 64. Não é diferente do que nós estamos vendo hoje, pessoal. É nós contra eles. Que nós é contra eles? Não somos todos filhos de Deus? Não somos todos irmãos caminhando dentro do mesmo barco? Eu me pergunto a vocês, se nós todos aqui estivéssemos numa... Vamos imaginar que esse mundo seja um avião e nós todos estamos dentro dele. Ao 10 mil pés de altura, se o raio do motor pifa, adianta você estar na primeira classe? Adianta você estar na classe econômica? Adianta ser o piloto, copiloto? Sabe que vai cair? Eu tenho uma notícia para vocês. Vai morrer todo mundo. Vai tornar-se espírito. Vai se livrar do corpo. Porque não adianta, não é o dinheiro que vai comprar isso. Com certeza que não é o poder, não é a beleza e não é o sucesso, porque o sucesso é passageiro. Hoje eu estou aqui, tem um batalhão atrás de ter a mesma posição que eu tenho. O tempo depois já passou. Já está na minha frente. Sucesso é passageiro. Então, qual é a consequência de todo esse nosso busca constante dessa felicidade que nós nunca conseguimos atingir? É uma busca frenética pelos prazeres materiais. Você já viu isso? O mundo é assim. Pega as televisões e as suas propagandas que você não vê. É um consumismo desenfreado. Mal você comprou alguma coisa, já tem outra nova no lugar, que vai repor com muito mais vantagem. Mal você comprou o celular, o iPhone 2014 ou 16, já tem o 19, já tem o 20. E já vem outros e outros, que é o consumismo desenfreado, buscando o nosso prazer frenético pelos bens materiais. E aí, quantas doenças vêm? E aí, nós não conseguimos pagar as contas. Não é verdade? Quantos crimes vêm para se manter o vício das drogas, das bebidas? Quantos crimes vêm para se manter o poder? E aí, pessoal, por que isso acontece? Porque nós desejamos conforto. Todo mundo quer viver em conforto, ou não? Todo mundo quer ter uma série de comunidades. E o status acaba virando símbolo de sucesso. Por quê? Porque nossas escolhas estão nos levando nada mais e nada menos a necessidades fictícias. Nós não precisamos disso. E o que é o supérfluo? Necessidades fictícias. Criamos necessidades que nós não precisamos. Aí o que acontece quando nós ficamos extremamente endividados, pessoal? Vamos contar uma novidade para vocês. Somos a alegria e a felicidade dos cartões de crédito. Sabia? Do Serasa que põe o nosso nome lá e pum, dos bancos que aumentam as taxas de juros. Agora, a culpa deles? Ou um comportamento e um hábito desregrado de nossa parte, pessoal? Aí eu lembro de uma dupla caipira de lá, bem, eu gosto dessas coisas, é interessante. Bem antigo. Eles dizem assim: destino que destino mal ingrato. Da fortuna pitangueira está do fora. Destino que destino mal ingrato. Todo mundo faz burrada e o destino paga o pato. Por que não toma conta do destino? Não é assim que nós fazemos. E é por isso que nós somos a alegria do cartão de crédito. E mais, ganha voto. Porque aí vem o presidente, vamos fazer um programa aqui chamado Desenrola, para desenrolar esse pessoal que se enrolou aí. E desenrola mesmo, desenrola todo mundo vai lá, fica feliz. Só que eu tenho uma novidade para vocês. Não dá 6 meses, o cara olha para o cartão, agora eu tenho crédito. Se enrola de novo. Porque ele não mudou o hábito é o mesmo, pessoal. E aí não tem jeito. Para mudar isso, nós tínhamos que repensar e ter de limitar os nossos desejos e controlar esse impulso maluco de consumo que todos nós temos. Se nós não limitarmos os nossos desejos e não controlarmos os nossos impulsos malucos consumistas,
eu tenho uma novidade, vocês vão estar vendo exatamente como é, e vão ter mais de 500 encarnações para poder amar, não é isso que eu disse? 500 encarnações, 1000 encarnações? Então vão precisar muito mais, porque vão repetir a mesma coisa por longo tempo. Porque não sei se vocês sabem, mas Kardec define que educação é hábitos de comportamento. Ora, a minha educação é essa, eu tenho que mudar um hábito para me reeducar. Mudar hábitos é fácil. Tem que ter vontade mesmo para fazer. Então, o que acaba? Para a gente poder ter essa vida, nós temos que ter uma vida muito mais equilibrada. Nós temos que lembrar, pessoal, que os excessos, nós temos que lembrar que os excessos são muito mais prejudiciais do que aquilo que falta. Dá para entender isso? Por quê? Olha que nós falamos, os excessos terminam com a sua vida financeira, termina com a sua saúde. Os excessos, quando você começa a beber, termina com a sua família, te afasta da sociedade, traz doenças para o seu corpo, você não consegue manter o equilíbrio, você desequilibra. Agora você imagina que falta. Com a falta você passa. Porque se você tem o mínimo necessário para viver, e é isso que é uma vida digna e equilibrada, você não precisa mais do que isso, não estou aqui criticando o excesso, mesmo porque tem que tomar muito cuidado, porque excesso e supérfluo e necessidades não são absolutos. Eles estão ligados ao nível de necessidade de cada um de nós. Tem alguém que vai precisar ter alguns termos a mais, algumas coisas a mais, porque da profissão faz com que ele necessite aqueles equipamentos que nós não precisamos. Para nós é excesso, para ele é necessidade. Então toma cuidado, que supérfluo e necessário não são absolutos. Eles mudam dado a evolução de cada um de nós e as nossas necessidades enquanto encarnado para o crescimento e para a evolução, ok? Mas a gente tem que entender, os excessos são muito mais prejudiciais que a falta. Nós não precisamos beber tanto. E mais, hein? Nós bebemos no Instagram, no Facebook. Olha aí, comida, aquele prato mais. Estou cheio de viandas e de coisas que ninguém nunca tem na vida. Para quê? Para causar inveja. Uma pesquisa com redes sociais, pessoal, de uma empresa americana, diz que 87% do sentimento da pessoa que lê aquilo é de inveja. Olha o que nós estamos causando, o que nós estamos. Ninguém põe lá, né, coisas, até põe, mas não em quantidade tão grande, coisas que realmente constroem o ser humano. E quando ele põe para se orgulhar de si próprio do que ele disse estar fazendo. Não sei se está, mas põe. A beleza, eu acabei de falar, né? A beleza, para quem quer? É para inveja. Muito de nós quer ser invejado pela beleza. Agora, os modelos que nascem belos têm que continuar belos. Por quê? Porque é a profissão. Delas se exige um comportamento diferente. Olha, muitos males do mundo, com certeza absoluta, decorrem do excesso. Decorrem do supérfluo. Claro que nós estamos na Terra e podemos usar todos os bens da Terra. Mas aí Paulo diz, usar sim, mas não abusar. Nada nos impede, diz Paulo, de usufruir, de possuir e de ter, possuir e usufruir. De ter, possuir e usufruir, diz Paulo. Equilibradamente. Ninguém não diz que você não pode um dia fazer uma viagem de férias. Isso é bom, isso ajuda. Né? Ajuda inclusive o crescimento da própria economia, gera emprego, gera uma série de coisas interessantes. E é por isso que o supérfluo está na onda da crista, porque ele gera muito emprego. Né? Então, muitas coisas, face olho grosso, porque gera emprego, a despeito da violência que gera. Né? Nós não olhamos para quem está doendo a dor daquela geração. Nós olhamos para nós. Se eu estou bem, dane-se o mundo. Porque é um mundo que se pensa no eu. Né? É um mundo muito egoísta, o nosso mundo. Então, quando a gente olha, Paulo diz claramente, nós podemos ter, nós podemos possuir, nós podemos usufruir, porém, de forma equilibrada, nos diz Paulo. Todos nós temos no mundo condições de sobreviver, sem dúvida nenhuma. É só viver como Jesus nos ensinou. E o que o mestre nos falou? Ele nos diz que de nada vale ganharmos o mundo
perdermos a nossa alma. Nós não viemos para evoluir. Como é que nós vamos estar focados no ter a vida toda e evoluir? Se nós usarmos aquilo que nós temos, pode-se ter, não está aqui se criticando quem tem, para o bem comum, é uma forma. Nós estamos ajudando. Quantos e quantos homens não vieram ao planeta, desbravaram o planeta, deram condições de vidas melhores para aqueles que vieram depois e para si próprio, porque ele volta também, não é? De forma que ele fez um bem comum, mesmo de forma egoísta. Um político que doa uma cesta básica, ele está fazendo um bem. Mas ele não está não está tendo uma virtude. Ele não é um homem virtuoso, apesar de ele estar fazendo bem. Ele está aprendendo, inclusive, a fazer o bem. Né? Porque um bem só é uma virtude no momento que você faz de forma desinteressada. Ele tem um interesse, mas é o bem. É o começo, é o caminho. Todos nós podemos ser assim. Nós não podemos, de jeito nenhum mais, focar no ser. Nós temos que sair do nosso ter e nós temos cada vez mais que sair do nosso ter e focar no ser. Né? Não mais ficar desperdiçando o nosso tempo, né, em busca do supérfluo. O que é que a Maria faz? Né? Por que nós fazemos isso? Porque ainda o homem da terra, nos seus comportamentos diuturnos, é basicamente tocado pela sua ambição. A ambição de ter, a ambição de conhecer, por si só não são ruins, depende do que você vai fazer com o que você tem ou com o que você conhece. Agora, ter por ter, a ambição de ter cada vez mais, o vizinho tem, o outro tem, eu quero também, quero ter mais, eu quero crescer, e aí passa por cima de seu semelhante, essa ambição e esse comportamento, desse orgulho, esse egoísmo, vira, como nós vemos hoje, símbolo de sucesso. Os 10 homens mais ricos do planeta, os 10 homens mais ricos do Brasil, vocês não viram isso de notícia de jornal? E vende, e nós estamos ali no lucro, olhando, olha quem é fulano de tal. Alguém já perguntou, por que esse cara fez para ter tanta pressão? Porque tem um filósofo francês, Balzac, Honoré de Balzac, ele diz assim: atrás de toda grande fortuna, normalmente existe um grande crime. Não estou dizendo que é comum, quem está dizendo é Balzac. Hoje, provavelmente, as coisas não são assim. Mas se voltar lá atrás, o que é que deu origem a todo esse acúmulo de coisas? Eu não sei. Então nós temos que começar a pensar o que é que eu estou fazendo fora das leis divinas, que nós as conhecemos, né? Para podermos crescer e evoluir. Vamos ver o momento atual, vamos olhar para o nosso comportamento em relação ao país. Nós temos uma briga de dois lados da moeda, direita e vamos falar de esquerda, que estão brigando pelo poder, né? Por quê? Porque eles não toleram a opinião um do outro. Mas para vocês terem um conhecimento, para eu tentar falar de um conhecimento meu, pessoal, vocês não precisam estar em acordo comigo. Mas sem a tolerância não existe a democracia. Por quê? Se eu não ouço ela ninguém ouve ninguém, como é que se faz a democracia? E é por isso que saem as guerras, é porque elas são assim, porque nós não toleramos a opinião do nosso semelhante. Porque religiosos brigando por religiosos, porque Israel e Irã, ou Irã não, vamos pegar Hamas, que são duas vertentes de religiões que existem no mundo, brigando. Quando o pai diz que amai uns aos outros. O que é isso? É ambição? Claro. Mas é acima de tudo a intolerância religiosa. Tem como acertar? Vai ser difícil. Olha, tenho 5 minutos. Tem até uma história sobre isso que é bacana, ele disse bem isso. Um fulano estava andando na praia e chutou uma lâmpada mágica lá. Aí lá saiu gente e falou: eu estou aqui amigo preso, você tem direito a um pedido. Aí ele olhou,
filmou no bolso, fulano, tirou o mapa e entregou o dinheiro. Ele falou, olha, faz a paz nesse lugar. Ele pegou, ele, pô, mas aqui é a Judéia, aqui é a Palestina. Olhou. Lembrou e falou, mais de 6 mil anos de briga, eu não consigo, pede outro. Aí ele filmou no bolso, tirou um negócio, entregou para ele. Olha, essa é a foto da Sara. Por favor, faz a Sara mais bonita. Ele olhou, falou, me dá aquele mapa aqui, por favor. Mas é assim, pô, o pessoal continua brigando e a vida é assim. Nós sempre queremos ir para o lado mais. Nós não olhamos que nós temos o suficiente para viver. E nós não olhamos que tudo isso, bilhões que eu tenha, é uma concessão temporária. Quem é que leva tudo que tem depois do desencargo? Então é uma concessão temporária. Para que lutar por algo que não é teu? O que é teu? A evolução moral que você haja conquistado na vida que você teve. Ora, tudo isso que nós falamos é supérfluo. Por quê? Porque nós não queremos compreender isso, porque falta boa vontade, né? Falta boa vontade e humildade do ser humano para entender que ele tem que eliminar os hábitos pretéritos de passado. E nós não temos que ficar tendo sermos o que nós não somos ainda. Proprietário do mundo. É isso que nós queremos. Nós queremos submeter o mundo aos nossos desígnios e não queremos aceitar os desígnios divinos. Não é isso, não. Olha a confusão que nós fizemos. E agora, como vamos desenrolar? Não estou fazendo uma nova lei de desenrola para isso, vai dar certo. Porque é individual. A evolução é do indivíduo. É de cada um de nós. Se nós não trabalharmos para não dispersarmos mais os recursos que temos, se nós trabalharmos nas fantasias que sempre queremos, e depois, né, como as coisas não vão acontecer, queixar das faltas dos dias difíceis que vão vir, queixar das nossas necessidades, porque nós trocamos, agora não tem nem mais o necessário, nós trocamos o necessário pelo supérfluo, nos perdemos no supérfluo, não conseguimos o supérfluo e não temos o necessário. Se nós não entrarmos nesse caminho, nós vamos ter dias muito difíceis, né, e aí vamos ter um outro tipo de supérfluo. Qual? Os da queixa. Ora, nós fizemos tudo isso, para que tu vai reclamar? Oh, que dia ruim. Olha, os supérfluos da queixa é tão engraçado. Você sai lá fora, está muito calor. Que dia muito quente, podia estar fazendo vento, podia estar chovendo. Aí chove, está fazendo, que dia muito ventoso, chuvoso, podia estar fazendo sol. Caramba, nós vamos resolver esse problema. Não é que é para a gente devia viver aceitando a legislação, a lei divina, que, como eu disse no início, ela é imutável, não somos nós que a fazemos, portanto nós temos que aceitá-la, e sem reclamar de nada. Olha, o supérfluo da queixa, nós queixamos daquilo que nós não podemos e nem temos condições, em momento algum, de mudar. Nós podemos piorar a situação, como nós fazemos com o planeta. Né? Mas mudar a lei divina só vai nascer, quer eu queira, quer não. Nós temos que viver em comunhão com os ensinamentos divinos, com a lei divina, com a lei natural. Pessoal, olha, por mais que nós queremos, por mais, vamos tentar entender quantos copos d'água você consegue beber num dia, por mais que tenha água para você. Você não consegue beber 2 litros e meio? E olha que tem água nesse mundo. Por mais que você queira, quanto ar você consegue tirar da atmosfera para você respirar e viver? Aquele que enche o seu pulmão. Por mais que você queira, quantos de sol você consegue tomar? O suficiente para não te dar problema na pele. Ora, se Deus já está mostrando que nós temos que tirar aquilo que a gente precisa e não o excesso, porque o excesso é prejudicial, tente tomar 5 litros d'água por dia, vocês vão ver o que acontece. Ou tente só continuar respirando sem expelir o ar. Você vai ver o que acontece. Tente ficar 4 horas no sol, 5 horas no sol. Então, a gente, o que é isso? A gente só consegue tirar de acordo com o nosso recipiente. Nós não conseguimos tirar mais disso. Esse é o necessário. Então, por que é que nós não vivemos da mesma forma? Por que é que nós não vivemos como Paulo nos ensinou? Viver com todos, mesmo sem ninguém. O que Paulo quer dizer com isso? Que nós devemos aceitar os nossos limites e eliminar as nossas ambições para que todos vivam como nós queremos também viver e como o Mestre nos ensinou. Temos que ter uma vida
simples e uma vida equilibrada, porém digna. Paulo, já nos setores de sua vida, nos ensinou de forma brilhante, quando ele diz: estou contente com tudo que tenho. Até tem o livro Palavra de Vida Eterna que Emmanuel comenta essa passagem de Paulo. Que Paulo quis dizer? Sabe onde estava Paulo quando ele disse isso? Preso em Roma, alguns dias antes de ser decapitado. O que é que tem um preso? Tem sol? Tem liberdade? Tem amigos? Os guardiões que estão lá são bons? Um preso não tem nada. Por isso é que Paulo diz: viver como todos, não é? Viver como se tivesse tudo, nada tendo. É Paulo. Ele fez isso, ele viveu. E ele diz mais. Paulo nos ensina que a gente pode ter tudo, mas nem tudo nos convém. Olha, você pode ter tudo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que é que nós estamos fazendo da nossa escolha? E aí vem o melhor conceito de supérfluo e necessário. É Chico e Emmanuel. E eles diziam assim: olha que beleza. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viviam. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergavam. Uns queriam pais mais educados, outros ter pais. Uns queriam ter voz mais bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Boa tarde. Muito obrigado pela paciência.